Boa tarde! Vamos lá, nós estamos aqui na Aliança Mais Classic. Eu estou muito feliz por estar aqui nessa casa, no Grupo Hermano de Freitas. Que bom a gente poder estar aqui, não é não, Thiago? E hoje, de frente com a Cris, recebe uma mulher que adoça muito mais do que receitas. Ela adoça histórias, memórias e a coragem de recomeçar. A nossa convidada é a querida Bebel. Isabel Franco, uma jovem de 27 anos, esposa do Ricardo, filha da Alessandra e do José Guilherme, minha irmã, e mãe do pequeno João Ricardo, que chegou trazendo ainda mais alegria, amor e sentido para a vida dela. Desde muito cedo, a Bebel já mostrava que tinha um dom nas mãos. Enquanto muita gente via apenas bolos e doces, existia ali uma paixão genuína, um talento que falava alto e pedia espaço. Mesmo tendo trilhado caminhos considerados seguros, passando pelo direito, pelo estágio, no fórum e também pelo banco, ela escolheu ouvir aquilo que queimava no seu coração. O amor por criar, testar, inovar e transformar ingredientes em experiências. Hoje, ela vive exatamente isso. Está sempre criando novas receitas, surpreendendo clientes e mostrando na prática que quando a gente decide viver aquilo que ama, a vida responde com propósito, crescimento e realização. Nós vamos chamar aqui Bebel. Se presente, Bebel. Olá a todos, meu nome é Isabel, eu trabalho com doce há 10 anos, eu comecei mesmo profissionalmente, eu tinha 16 anos. Esses dias, né? É pouco tempo, sou novinha. Ai, tô querendo pôr botox. Entendi. Não. Mas assim, eu sempre gostei de fazer os doces, né? Mas profissionalmente mesmo eu comecei com 16, então esse ano... Em agosto fazem 10 anos que eu trabalho com doce, entre idas e vindas, e agora desde o ano passado explodiu mesmo, assim. E explodiu. A Isabel, ela é conhecida onde a gente chega e fala o seguinte, mentira! Você é do bombom de morango? Olha aí, já deixa aqui o @, por favor. É Isabel Franco Doces e o Instagram é Doces da Bel. Doces da Bel, que linda. Isabel, quando você olha para sua infância, lá atrás, esses dias, né? A pessoa tem 27 anos, gente, já tem uma carreira, uma história, uma vida. Nunca é cedo ou tarde para começar ou recomeçar alguma coisa, né, Bebel? Em que momento você percebeu que cozinhar não era só um hobby, mas parte de quem você é? Bom, eu sempre gostei. Quando eu estudava ainda, a gente fazia trabalhos lá em casa e eu sempre fazia alguma coisa para as minhas amigas, um doce, até amigas minhas que compram de mim hoje falam, né, que lembram dos doces que eu fazia nessa época. E eu sempre gostei de cozinhar, mas principalmente doce. E teve um dia em específico que eu, olhando na internet, eu nunca gostei de ficar à toa, parada. E eu tava rolando o feed no Instagram e eu falei, eu quero fazer esse cupcake. Era um cupcake com um trabalho de bico. E o trabalho de bico, ele não é um trabalho fácil. Então, não é qualquer pessoa que consegue fazer. E era a minha primeira experiência, né? Quando eu fui fazer esse cupcake e ele ficou muito bonito, eu realmente falei, gente, eu tenho um dom, né? Não é assim, não é fácil. Se eu te der hoje uma manga de confeitar com um chantilly, você às vezes não vai dar. Perguntar atenção, ouvintes, o que é uma manga? Uma manga de confeitar é onde você coloca o chantilly pra fazer o trabalho de bico. Eu sou excelente, sabe como? Indo na panificadora, na padaria, comprando, né? Ou encomendando da Isabel Doces. É isso. E aí, naquele momento, eu falei, nossa, realmente é uma coisa que é um dom, né? E eu gostei, eu gosto disso. E a partir dali, aí eu comecei a namorar o Ricardo, que hoje é o meu marido, né? E ele sempre gostou muito de doce. E sempre que ele vinha pra cidade me ver, eu gostava de fazer algo pra agradar ele. Mas não era só fazer para agradar ele, também me agradava fazer o doce. E eu ia fazendo e testando receitas, e aí aquilo ali foi virando algo que eu falei assim, realmente é uma coisa que eu gosto, é um dom. E foi lá que eu percebi que, eu falo que ele que me trouxe o meu trabalho,
que eu percebi que eu gostava mesmo de fazer para agradar. Eu sempre gostei de fazer as coisas para agradar. E o doce, ele era mais um desses motivos que eu gostava de fazer para agradar. Olha só que lindo isso, gente. Bebel, e quando você olha, pensa comigo, você passou em Direito, fez faculdade, formou, fez estágio no fórum, depois você trabalhou no banco, e tudo isso era como se fosse, entre aspas, certo, não é verdade? E quando que você percebeu que esse não era necessariamente o caminho do seu coração? Bom, nessa época que eu estudava de manhã, à tarde eu fazia estágio no fórum e à noite eu trabalhava com os doces. Então, se você for parar para pensar, o período da noite é o que eu estaria mais cansada, né? Sim. E você trabalhar cansada é ruim. Muito. Mas, na verdade, eu passava o dia esperando por aquele momento que eu iria fazer os doces. Uau. Ou então eu esperava, às vezes eu tinha que terminar até mais tarde os doces e no outro dia eu precisava acordar de madrugada para fazê-los antes de ir para a faculdade. Então, mesmo acordando 5 horas da manhã, quantas vezes eu acordei cedo para deixar o bolo pronto para o pessoal retirar, mas eu estaria na faculdade, né? Então, acho que foi nesse momento que eu falei, realmente, o que eu gosto e o que me faz feliz são os doces. Mesmo gostando do Direito, do meu estágio no fórum, que eu gostei, foi um período de muito aprendizado, esse momento que era o meu momento. E eu ainda falo que eu gosto tanto de trabalhar com os doces que é um momento... não parece um trabalho. Eu gosto daquilo. Então, me faz bem. E eu acho que você deve trabalhar naquilo que te faz bem. Não no que as outras pessoas acham certo ou, né, que a gente acredita que seja o ideal. Justamente. A gente vê muito, né, Isabel, que várias pessoas, elas começam a falar o seguinte, não, igual, eu vou contar um pouquinho da minha história, porque você também conhece. Eu passei em publicidade e propaganda com 17 anos e eu era louca para fazer publicidade e propaganda. Tanto é que onde eu estou, pode até cantar a música da Ana Castela agora, né? Onde que eu estou? Onde que eu estou agora, né? O que eu estou fazendo? Então, assim, durante esse período em que eu sonhava em ser jornalista, em fazer alguma coisa, né? E naquele momento meu pai falou para mim, ou você faz direito ou você não vai estudar fora, né? Você não vai fazer faculdade, porque é o que tem para hoje. Uhum. E eu fiz. Só que durante muitos anos eu advoguei e eu aprendi a amar aquilo que eu fazia, mas eu sempre ficava com desgosto no meu coração. Ai, se eu tivesse. Ai, se eu tivesse. Até que, com 42 anos de idade, eu tomei a decisão e fiz a virada de chave e mudei de carreira. Deu errado? Não, eu era boa. Mas eu tomei uma decisão de viver aquilo que era o propósito. Isso que você fez. E te faz feliz, né? Que faz feliz. É. E aí tem 10 anos, né? Agora todo mundo está somando, fazendo as continhas. Hoje eu com 53, faço o que eu amo. Amo treinar pessoas, amo fazer uma entrevista, estar com o microfone. Isso é o que me mantém viva. Então, assim, que bênção que você, aos 27 anos de idade, pôde usufruir, tipo, de tomar uma decisão. Antes, né? Antes, né? Foi com 16. Você começou, mas que você saiu do banco? Que eu decidi, foi em 2023 que eu saí. 2023. Então, tem 3 anos que você vive 3 anos. só do doce. Só. Até então, você vivia também do doce, Também. mas em outro período. Sim. E as pessoas aguardavam, suas encomendas eram menores, porque você não disponibilizava de muito tempo. É, isso mesmo. Então, fazendo a história longa, curta, você teve um tempo nessa transição em que você fez as duas coisas juntas. Fiz muitas coisas juntas. Durante uns 2 anos e meio, eu trabalhava fora e também fazia os doces. Lógico que menos do que eu faço hoje, né? Pelo tempo. Mas eu fazia, porque eu não tinha como... Eu não conseguia deixar. Eu gosto muito. Então, não tinha como eu deixar. E o tanto de encomenda? Nossa. E o tanto que as pessoas falam assim, por favor, pega só mais a minha. Pelo amor de Deus, eu preciso do seu sabe bolo. por que, ouvinte, que eu sei? Porque eu já fui uma dessas pessoas. Família é igual, gente. E aí ela não põe na ordem de prioridade. Não. Definitivamente não. Isabel, qual foi a decisão mais difícil? Abrir mão da segurança ou assumir para si mesma que o seu sonho merecia mais espaço?
Não foi uma decisão fácil, porque quando a gente trabalha CLT, né, você tem aquela segurança financeira. Os boletos chegam, né? Isso, você tem aquela segurança financeira, então você acaba ficando preso nisso por conta da segurança financeira. Mas quando eu decidi fazer essa separação mesmo e ficar só com os doces, foi quando o João nasceu. Então, assim, foi difícil, mas ao mesmo tempo eu não tinha outra opção. Porque se eu não deixasse o meu trabalho, né, fixo, eu teria que arrumar uma pessoa para ficar com ele. E aí eu deixaria ele sozinho. E aí essa não era uma opção para mim, nem para o meu marido. Então, eu falei, eu tenho que dar conta. Não tem opção de não dar certo. Eu preciso viver assim. Eu preciso sair, ficar com o meu filho e, nesse meio tempo, conciliar o trabalho e ele, né? E foi assim. Então não tinha plano B, bebê? Não tinha plano B. Eu nunca vivi de plano B, é só plano A. Glória a Deus, Isabel. Tem que dar certo. Tem que dar certo. Eu vivo assim. Eu penso assim o tempo todo. Eu falo assim, gente, quando a pessoa já coloca um plano B, ela já tá pensando que vai dar errado. Ela não tem e não é por foco aí, né? naquilo que ela vai fazer. Foco. E você tem foco, né? Eu tenho. E para chegar até o final, tem que falar o seguinte, é focar aqui. Eu sempre digo, né, para os meus clientes que quando uma pessoa chega, porque eu faço muita consultoria com empresários, então eu falo o seguinte, sabe quando que o foco deixa de existir? Quando você começa a prestar atenção nas distrações. Então, a primeira coisa, tem foco, elimina as distrações da sua vida, né? E é sobre isso. Xodó. Gente, eu chamo ela de Xodó, tá? Isabel, teve algum momento em que você pensou, será que fiz a escolha certa? Como você venceu essa dúvida, se ela existiu? Não, ela não existiu porque eu sempre tive o apoio, né? O Ricardo sempre me apoiou. Então, quando eu fui fazer essa escolha... Ele é um maridão, né? É um maridão. Quando eu fui fazer essa escolha, a gente conversou e... seria bom para mim, seria bom para nossa família, porque eu estaria cuidando do João, que é a nossa prioridade hoje, né? Ele é nossa prioridade total. Então, assim, não foi difícil, eu não quis voltar atrás, porque eu pensei, é o que eu preciso fazer. Então, a gente se organiza até hoje para que dê certo, e dá. Então, a gente vive desse jeito, tem que dar certo. É assim. Ou seja, e sabe o que eu acho bonito? Quantas vezes eu chego, né, e vejo, porque é muito bom a gente ver uma empresária, uma empreendedora tão nova e que todos ali eles têm objetivos claros, né? E isso já trazendo para algo que eu acho muito bonito na vida, muitas pessoas querem dar certo na vida, né, Thiago? Mas isso não acontece aqui no Brasil, não. Em Londres, em Nova York, né? Que aí o que acontece? Os maridos, eles têm um sonho, as esposas outros sonhos, os filhos outros sonhos. Acabam que as pessoas não vivem na mesma unicidade, não vivem a mesma coisa. Primeiro, para um plano dar certo, ele precisa ser compartilhado com as demais pessoas, não é, Isabel? E assim, o Ricardo, eu falo que ele é uma das pessoas que mais me apoia em tudo. Ele, quando eu tenho muita encomenda, não sei quem fica mais feliz, se sou eu ou se é ele. Às vezes ele chega lá em casa e começa a contar a quantidade de bolos, a quantidade de coisas que eu fiz e como ele fica feliz. E isso também me impulsiona, né? Porque é bom a gente ver a felicidade do outro, porque eu fico feliz por ele. E ele fica muito feliz por mim. E eu sei que o que eu precisar, eu posso contar com ele. Bebel, inclusive você vai dar um conselho para todos os casais que aqui estão. Eu acredito que hoje, na sociedade que nós estamos vivendo, tem uma coisa que atrapalha muito, que é a competitividade. Um casal casa, mas já está falando assim, se não der certo, separa. Primeiro, acredito que não exista isso, né? A gente só tem plano A, não tem plano B. Plano A. O segundo ponto em que a gente pode trazer, que eu gostaria que você trouxesse algo sobre, é que quando a gente tem planos em comum, é isso de um torcer pelo outro. E quando um frustra, o outro também, nossa, mas não desiste ou não desmotiva, né? Eu acho que eu sempre falo para as minhas amigas ou para as minhas primas, eu falo, gente, a gente tem que procurar uma pessoa que pareça com a gente. Essa história de os opostos se atraem, eu não concordo. É balé. Eu acho que os dispostos
que se atraem. Nossa, frase Então, pra vida. eu acho que é isso. A gente tem que estar disposto e a gente tem que arrumar uma pessoa parecida com a gente. Eu e o Ricardo, nós somos muito parecidos em muitos aspectos, tanto no trabalho quanto em algumas coisas da vida pessoal. Então, eu acho que por isso que a gente dá tão certo, porque tudo que a gente vai fazer, a gente faz junto, porque tudo é o que a gente gosta. Então não tem aquilo de eu faço isso sozinha porque eu gosto daquilo sozinha e ele faz aquilo sozinho. A gente procura sempre estar em família e estar juntos. Então eu acho que quem se atrai são os dispostos mesmo e são pessoas que têm ali o mesmo objetivo juntos, né? De Uau. crescer, de ser feliz, porque não dá pra você competir. Se você for competir... É um destruindo o outro, né? E na vida é construção. Não é verdade? Ai, que bom. O que a confeitaria te ensinou sobre identidade, Isabel? Olha, eu acho que no sentido, né, de ter deixado o meu trabalho e ficar com os doces, ela me ensinou autenticidade. Que eu precisava ser quem eu queria ser, não quem os outros queriam que eu fosse. O que os outros queriam que eu fizesse, até porque quando eu decidi... Eu não procurei, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Eu decidi, eu sou assim. Eu, às vezes, posso demorar um tempo para decidir aquilo, mas quando eu decido é porque eu realmente já tenho aquilo certo na minha cabeça. Então, eu acho que foi isso que ela trouxe, a minha autenticidade. Essa identidade foi essa autenticidade mesmo, de fazer o que eu achava que seria bom para mim e para minha família. Não pensando no que os outros iriam pensar de mim. Ela deixou um trabalho. Eu sou feliz, né? Então, eu acho que a gente tem que viver fazendo o que nos faz feliz. Não só o que nos faz feliz, o que nos dá renda, porque tudo isso também é um propósito, né? Nosso. É um propósito. Eu acredito muito em Deus e todo mundo sabe disso, e você também compartilha desse mesmo aprendizado que eu. E eu acredito que Deus nos criou com uma identidade única. E Ele pincelou na gente, né? Falou o seguinte: eu te crio para isso. E durante muito tempo existem algumas situações em que a gente vai precisar fazer o que a gente não gosta tanto. Mas a gente aprende a fazer com amor aquilo que a gente não gosta tanto, até a gente fazer aquilo que a gente ama muito. Isso mesmo. E isso é um tempo, mas a gente precisa colocar um período, um prazo, né? Eu acho que não dá pra gente viver a vida toda fazendo aquilo que a gente não gosta só porque é o certo ou porque você tem medo de não... E certo pra quem? Isso. Certo pra quem, né? Não é? Ou porque você tem medo, então a gente tem que fazer o que a gente gosta. Isso. Tudo tem o limite, é claro, mas eu acho que a gente tem sim que fazer o que a gente gosta. Porque a vida é só uma, né? A vida é uma. Então a gente precisa ser feliz. E, inclusive, eu tive uma outra pessoa que eu entrevistei que ela falou de deixar um legado, né? Sim. E até foi a Carol. Então, quando a gente fala que a gente deixa um legado, você sabe que os seus doces vão ficar eternizados nas memórias. Eu sei, porque eu até brinco com o Ricardo. Eu falo, Ricardo, tem hora que eu saio na rua e parece que eu sou a blogueira dos doces, porque o pessoal me para e fala: você que é a menina do bombom de morango, você que é a menina do bolo. Eu falo: sim, sou eu. E até esses dias eu estava num restaurante. Foi muito engraçado. Eu passei por várias mesas e várias mesas me parando, porque eu apareço, né, no Instagram. Então as pessoas me conhecem. E me parando para elogiar, para encomendar. Eu falei, gente, que o máximo, né? Assim, eu acho muito bom. Então, é isso mesmo. A gente tem que ser feliz no que a gente está fazendo. Justo. Se propor ser feliz. Ai, que lindo. Isso. Ai, meu Deus. Como foi, Isabel, transformar algo que você amava fazer em casa em um negócio que gera renda, reconhecimento e o propósito? É sobre isso que a gente falou, né? Eu falo que foi muito bom. E são 10 anos de construção da minha empresa, né? Que é realmente uma empresa. E a gente tem... Nada é do dia para a noite. A gente tem um começo, um meio. E como eu falei, eu comecei com os doces, eu era muito nova. Depois eu trabalhei em outros lugares, então eu não deixava... não ficava só com o tempo para os doces. E o ano passado... Vocês consideram uma pessoa ambiciosa? Sou.
Amém. Ambição move, né? Muitas pessoas têm medo, você sabia? Sim. Quando eu vou fazer um treinamento, alguma coisa, fala o seguinte, e ambição, não pode, é como se fosse um pecado. Não. Ambição, eu acho que tem que ter equilíbrio, isso. mas você tem que ter ambição, porque senão você não sai do lugar. A cobiça, ela é um pecado. Agora, a ambição, ela não é um pecado. Isso. A ambição é o querer ser mais para derramar e transbordar. Não para ser melhor que alguém, mas para ser melhor que você todos os dias. Todos os dias, é isso. E aí, o ano passado, em fevereiro do ano passado, a Fernandinha, né, que é uma influencer aqui, inclusive você pode entrevistar ela também. Chamou? Aham. Você acha que já não tá na minha lista? Ela... eu tinha voltado, o João já tinha 1 ano e meio, e aí eu estava voltando aos poucos com os doces, e ela comprou um doce meu e postou sem eu pedir. E depois daquilo, a minha vida mudou. Eu até falo pra ela, eu falo, existe uma Isabel antes da Fernandinha, do ano passado, e uma Isabel depois, porque aquela mulher, gente, ela explodiu. Ao tanto que é tão lindo a gente ver essa gratidão, né? Então, agradece aí. Obrigada, Fernandinha. Ela sabe, eu mando pra ela. Eu falo pra ela todos os dias. E aí existe a Isabel antes e a Isabel depois. Então eu acho que foi aí sim que eu vi que eu tinha potencial mesmo e que eu poderia sempre mais, né? E que eu poderia crescer. Eu mesma. Igual eu falei agora, em mim. Não maior que outra pessoa, mas maior do que eu fui ontem. E entregar o melhor pro meu cliente. Então, eu acho que é isso. Nossa, show de bola. Ai, que bonito isso. Eu não vou chorar não, tá? Isabel, ser mãe, esposa, empreendedora, muda o sabor dessa jornada? Como que você equilibra amor, rotina e essa ambição? Muda. Eu falo que existe também a Isabel antes do João e a Isabel depois do João. Eu acho que depois... o João é um lindo. Ele é fofo. Nossa. Depois que a gente tem filho, tudo é por eles também, né? Então, antes eu achava que eu tinha um tempo... pouco tempo, e na verdade eu tinha muito tempo. E hoje, cuidando de uma criança, eu tiro forças da onde eu não sei, que eu tinha mais para dar conta. E ao mesmo tempo que me impulsiona, me puxa para trás, porque às vezes eu falo, gente, estou trabalhando demais, agora eu preciso tirar um tempo para ficar com ele, ou para ficar com o meu marido, ou para a gente fazer algo em família. Então eu acho que é um equilíbrio mesmo. O trabalho, o filho, o marido, né, tudo. E igual agora na Páscoa eu trabalhei muito mesmo, e essa semana eu estou dando uma descansadinha e ele tá achando o máximo, porque a mamãe tá o tempo todo do lado dele, né? Gente, ele tá babando. Ele tá. Ele chega, te amo. Ele fala, amo você. Quem que é mais coruja? Acho que... Não sei quem é mais, eu e o Ricardo, os dois. Ele é o nosso, a gente faz sanduíche. Ai, que delícia, meu Deus do céu. Mas eu acho que é bênção, né? É a maior bênção da nossa vida. É a maior bênção das nossas vidas. Eu estou divorciada, né? Por enquanto, espero. Mas eu vejo aí assim, a importância que é, querendo ou não, a minha família é muito pequenininha, né? Sou eu e a minha filha. Mas a gente vê... meu genro agora, né? Daqui uns dias, daqui uns tempos eu acredito que eu já vou ficar... sozinha, eu só vou visitar e vou ver os netos, né? Mas tem minha mãe ainda, meu pai, então tanto que a gente precisa, né? Entender e honrar que família é vida, né, Isabel? É a melhor coisa do mundo mesmo. E eu acho tão bonito quando você faz os comentários. A Isabel, para quem não sabe, ela é minha sobrinha. E não é porque ela é minha sobrinha que ela está aqui, pelo contrário, é pela profissional, por essa mulher maravilhosa que ela é, que eu sou fã. Obrigada. Mas eu vejo muito essa intimidade dela, essa vida, e isso é tão importante para as nossas vidas. As pessoas estão perdendo muito esse valor, né? Esse conceito de... Eu acho que a nossa família é uma família muito unida, né? Muito unida. Nós ficamos felizes uns pelos outros, né? Isso. Até no grupo da família, ninguém pode mandar nada que aconteceu, todo mundo já fica doido. Fica querendo, eu acho que família é isso, a gente ficar feliz pelo outro e amar muito, né? E torcer. Torcer. O que você diria, Isabel, para quem tem um talento nas mãos lá todo dia, mas ainda insiste em tratá-lo assim, é só um detalhezinho, não tem nada não.
Olha, eu diria o que uma pessoa um dia falou pra mim. Ela falou assim: se eu soubesse fazer o que você faz, eu não tava aqui. O que você tá fazendo aqui? Vai trabalhar com o que você gosta. Se eu soubesse fazer alguma coisa. Então, assim, se ela tivesse já descoberto um talento, ela já não estava mais onde ela estava, né? E foi nesse dia também que eu falei assim: gente, é verdade, né? Eu consigo mais. E eu acho que a gente não pode ter medo. A gente tendo uma pessoa para nos ajudar, uma segurança em alguém, tudo flui. Então a gente não pode ter medo. E se uma pessoa não tem ninguém? Vai também. Deus, ela tem Deus. Ah, isso aí, ó. A gente nunca tá sem ninguém, a gente tem Deus. A gente tem Deus. Deus é igual aquela, tem até uma música, né? Dá o passo que Deus põe o chão. Eu vivo assim também. Eu acho que Deus é tudo. Acho não, eu tenho certeza, né? Que Ele provê tudo na nossa vida. É isso aí, tem que ter garra. Então eu falaria pra ir. Vai com o que tem. E tudo dá certo. O primeiro bolo espatulado que eu fiz, eu não tinha uma bailarina, que é um instrumento que a gente usa pra espatular esse bolo. E eu fiz. A pessoa falou: você dá conta de fazer esse bolo? Eu falei: dou. Eu nunca tinha feito. E eu fiz. Seja... Então a gente tem que ir com medo mesmo. Até hoje, às vezes, tem uma decoração, alguma coisa que eu nunca fiz. Não é que eu não sei, é que eu nunca fiz. Mas eu nunca fiz, então você sabe fazer o que você nunca fez, né? E eu vou e faço. Porque a gente tem que acreditar na gente, a gente tem que achar que nós somos capazes. Porque se a gente não acredita, quem vai acreditar? Né? Não, é sobre isso. Então, eu acho que é isso. Isabel, e partindo desse pressuposto que você está falando sobre isso, se você não acredita em você, quem vai acreditar? Foi bem isso, né? Então você estava ali, uma pessoa, foi um gatilho na sua vida para te falar: acorda, você tem uma coisa, se eu soubesse fazer isso, eu não estava aqui não. Foi, isso mesmo. Ou seja, né? E com certeza essa pessoa é boa em algo. Que às vezes ela não sabe. Que às vezes alguém ainda não alertou ela. Isso mesmo. Então, assim, eu acredito muito que a gente pode ser boca de Deus na vida das pessoas. Ela foi. Ela instrumento. foi instrumento. Então, assim, hoje eu sempre falo assim: se você tem uma oportunidade de incentivar alguém, de inspirar alguém, de fazer algo por alguém, faça. Use, né, a sua boca para falar algo de bom para o outro. Elogie, elogiar. Coloca, não é? É isso. E qual que é a maior prova, Isabel, de que quando a gente trabalha com paixão, o resultado vai muito além do dinheiro? Eu acho que é o que eu falei, que às vezes quando eu saio na rua, o reconhecimento. E esses dias até eu recebi um áudio de uma cliente, ela tinha compro um caseirinho, que é o que eu fiz, né, pra trazer. Gente, eu queria contar pra vocês que hoje eu falei: Isabel, você tá convidada, mas eu quero que você leve um bolo pra mim. Eu esqueci, eu tava nervosa. Se eu estivesse grávida... Ainda bem que não tá. Ainda bem que eu já tô no menopausa, né? Mais pra lá e pra cá, porque se eu estivesse, pensa... Mas foi justamente esse bolo, depois você passa lá em casa pra comer. Amém. Foi esse bolo que a moça me mandou mensagem falando: eu nunca provei um doce igual o seu. Então, eu acho que quando a gente trabalha com amor, que é o que eu trabalho, eu faço cada doce como se fosse pra mim. Eu quero entregar o melhor naquilo que eu tô fazendo. E ela falou, eu nunca comi um doce igual o seu. Eu acho que isso é o que mais... O dinheiro é muito bom, mas isso é o que mais dá força e ânimo para continuar. Porque são desafios também, nem tudo é um mar de rosas, né? Mas eu acho que é o reconhecimento. É o que mais deixa a gente feliz mesmo. Gente, é bonito demais. Quando a Isabel fala, parece que me passa um filme na minha cabeça, porque é como se ela cria memórias. Imagina, eu tenho certeza que você aí, ouvinte, que você está em casa, está vendo aí, está ouvindo a gente aqui na Aliança Mais Classic. Então, eu estou muito feliz que você está aí ouvindo e prestando atenção, porque com certeza um dia você teve uma pamonha, teve um momento de um bolo de fubá, teve que fosse um arroz doce, algum doce que a sua mãe, sua avó, sua tia ou alguém fez ou comprou, mas fazia aquilo para te receber. E sabe como que eu lembrei? Pela vovó Maria. Ela fazia ambrosia para me esperar. É a sua memória afetiva. É a minha memória afetiva. Isso, então, eu acho que o doce traz isso também, né? Ele é uma memória afetiva.
É memória afetiva. Então, assim, várias pessoas vão lembrar. Você lembra daquela? Aí a Isabel vai estar lá, senhorinha, já com os bisnetos. Na faculdade, eles me apelidavam de... Não, tinha um nome, não era Dona Benta, era... era um nome de uma senhora que fazia Anastácia? bolo. Não era. Tinha um nome. Agora eu esqueci, mas tinha. Eles falavam, lá, chegou a... Porque eu fazia bolo, eu era nova, né? 17 anos. Eles achavam aquilo o cúmulo do absurdo. Às vezes, quando algum cliente vai lá em casa buscar doce, a pessoa fala, é você que fez? A dona Isabel está? É você que fez? Sim, isso fui eu. Ai. É isso, Xodó. Xodó é o jeito que eu chamo ela, né? Bebel, então, eu queria que você agora pensasse que esse ouvinte, essa pessoa, tanto homem quanto mulher, tem algo, tem um dom, tá nos ouvindo hoje, e essas pessoas estão presas em uma profissão que elas não amam. Uma profissão em que elas já estão no automático, certo? E elas têm um dom escondido. Qual seria o seu conselho? Olha, eu acho que não pensa, porque quando a gente pensa demais, a gente só fica no automático. Eu acho que seria não pensa e vai, e faz. Eu acho que a gente tem que... Faz o processo de transição. Buscar. Isso, às vezes você fica ali naquele meio termo, igual eu ficava. Eu trabalhava fora e trabalhava em casa. Então, até ter aquela certeza do que eu queria pra mim. E aí, assim, eu fiz. Então, eu acho que a gente tem que escolher o que a gente quer viver. Não é fácil, não é simples, mas eu acho que é importante você fazer esse processo, porque a vida é só uma. Você vai viver o resto da sua vida fazendo uma coisa que você não gosta, uma coisa que você tá vivendo ali no automático, cansada. Eu chegava em casa cansada, eu não queria nem sair de casa, porque eu ficava o dia todo fora de casa. E hoje eu fico o dia todo dentro de casa com o meu filho, então eu tenho qualidade de vida, eu posso levar e buscar ele aonde eu quiser, no momento que eu quiser, sem pedir permissão para ninguém, a não ser para mim, né? Eu tenho que organizar a minha rotina para isso, mas eu consigo fazer isso. Eu acho que a melhor coisa que tem do autônomo é isso, você poder fazer o que você quer, na hora que você quer. Você não quer trabalhar hoje, você organiza a sua agenda para não trabalhar hoje. Ou você tem um compromisso, você organiza para dar tudo certo. E eu acho que é um dos melhores benefícios do autônomo hoje, pelo menos no meu caso, no meu tipo de trabalho Show de bola, que lindo isso. Isabel, você já se emocionou com uma pessoa que encomendasse um bolo e que aquele bolo representasse alguma coisa? Porque eu sei que você faz bolo de aniversário, bolo de casamento, faz doces para casamento, para festas, né, e tal. Mas assim, teve alguma história, porque na minha história de autoconhecimento, em que nas minhas mentorias que eu já dei, tem uma história específica que mexeu muito comigo, sabe? Uma pessoa que era muito travada, ela não conseguia sequer ter um relacionamento. E aquilo, no dia que ela conseguiu, ela me ligou feliz, falando que a vida dela havia se transformado. Aquilo, Marco. Eu falava assim, como assim? Né? Da gente saber que foi instrumento na vida de alguém, do que Deus faz na vida das pessoas por nós, né? Então, teve algum momento... alguma pessoa, alguma referência, alguém que encomendou alguma coisa que marcou a sua vida? Eu até lembrei de que uma família encomendou, foi na época da pandemia, e uma família encomendou um bolo, e eles encomendaram também flores, e pediu para que eu levasse na casa, eu acho que eram avós, né, dessa pessoa, na casa para fazer uma homenagem para ela. E eu achei lindo, porque naquela época ninguém estava encontrando com ninguém e eles não eram daqui. E ela ficou tão feliz, ela ficou tão emocionada. Eu lembro que eu filmei para mandar. Tinha flor, tinha o meu bolo, que era um bolo muito bonito, e tinha música também. O moço que toca aquele negócio que eu esqueci o nome. Saxofone. Saxofone. Isso. Sax. Nossa, eu amo sax. E foi muito bonito. Foi uma época que a gente ficou muito abalado, né? Então eu achei aquilo o máximo. Eu fiquei muito feliz de fazer. Eu nunca esqueci. E na hora que você me perguntou, foi o que veio na minha cabeça esse momento. Ela ficou muito feliz. Ela já era, mais velha, né? Então ela ficou... As pessoas mais velhas, elas ficam muito sozinhas. Então ela ficou tão emocionada, ainda mais pela época que estava passando, que eu falei, gente, foi lindo. Olha só que lindo, que lindo. Ai, amei.
Isabel, que doce representa a sua história hoje e por quê? Olha, eu acho que é o bolo Prestígio, porque é o bolo que eu mais vendo depois que a Fernandinha... Eu já faço ele há 10 anos, né? Vai fazer 10 anos, desde 2017. Mas o ano passado eu fiz um recorde. Foram 600 unidades de bolo Prestígio. 600! Jesus amado! Então eu acho que foi esse bolo e também um bombom de morango, porque o tanto que eu faço não é suficiente. Eu faço 200, 300 unidades por semana e é o que todo mundo me conhece. É pelo bombom de morango e pelo bolo Prestígio. Ai, que São lindo. os preferidos de todo mundo. Bom demais. E aí, a partir dele, as pessoas vão comprando experimentando outras coisas. Ou seja, é a porta de entrada. É a porta de entrada. Aí depois já fica viciado. A pessoa comprou um bombom, depois ela compra 10 na próxima vez. E o Musselati? Conta um pouquinho. Musselati eu criei. Foi a criação, Isabel. Foi uma ideia minha. Eu tava na fazenda e eu nunca gosto de ficar à toa, né? A cabeça tá sempre ali, rodando. E eu falei, gente, eu preciso lançar um produto que dê certo pro calor e que seja gostoso, mas que não tenha emulsificante, esse tanto de coisa que tira o sabor, né? E aí eu fui pensando até chegar nessa receita, que eu fiz o teste e todo mundo é apaixonado. Eu não posso ter nenhum pote lá em casa, senão a gente abre ele e toma. Pois é, eu já ia perguntar se tinha. Tem, aberto. Ai, gente, eu queria contar pra vocês que eu vou passar lá daqui a pouco. Isabel, olha só. Tem uma pergunta aqui que eu quero fazer, eu quero que você abra esse coração. Hoje, criando receitas novas o tempo todo, de onde vem a sua inspiração? E criatividade também é treino ou não? Eu sempre fui muito criativa. Desde a infância, eu nunca fui aquela que fazia qualquer coisa. Eu sempre gostava de fazer o melhor, o mais divertido, o mais bonito. E eu acho que é um treino, né? Porque eu venho com essa criatividade desde sempre. E com os doces é muito engraçado porque quando a gente trabalha com aquilo, você também deve ser, o algoritmo ele entende que você gosta daquilo, então ele te mostra aquilo, né? E com os doces não é diferente. Então eu sempre estou pesquisando no Instagram, no TikTok, e aí começa a aparecer pra mim algumas coisas igual esse caseirinho que eu tô fazendo agora, ele apareceu pra mim. E eu falei, gente, que legal, um mini bolo, tanto que é legal pra você comer com um amigo, ou então guardar, né? Come um pouquinho, guarda pra amanhã. Não fica aquele bolo de muitos dias quando você mora sozinho ou mora só você e a sua filha, por exemplo. E eu falei, por que não? Então eu acho que a criatividade é isso também. É você procurar e aí a sua cabeça não para. Quanto mais informação você tem, mais a sua cabeça vai criando, né? E aí a gente consegue criar o que precisa naquela época. Por exemplo, no frio a gente precisa de um produto que você consiga servir no frio. Então tem o chocolate quente. No calor, o Musselati, então, que é o sorvete. Nossa, é bom demais. É muito bom. Então, quem trabalha com a confeitaria também precisa estar antenado nas datas, né? A Páscoa, qual ovo de Páscoa mais sai. O panetone. No Dia das Mães, no Natal. Sempre tem as datas comemorativas. O próximo lançamento agora nós estamos em... É Dia das Mães. Porque o próximo é Dia das Mães. É maio. Meu Deus. Aí, Dia das Mães. Eu sou merecedora, não sou? Dia dos Namorados, Larissa. Pode comprar pra sua mãe. Mas eu pensei que eu fosse a segunda mãe. Sim, é minha madrinha. Gente, eu não tô entendendo, não. Mas é assim, a gente trabalha de acordo com cada época do ano. Então, ela não pode parar, porque se ela para, você para também, né? Então, a gente precisa ser criativo e é sem treino. Não é fácil, às vezes é cansativo. Mas você precisa estar sempre antenada ao que está acontecendo ali. E se é um produto que te traz lucro. E também se é um produto que assim, não te atrapalha, não te atrasa. Tem certas coisas que dão trabalho e acredito que não vale a pena. Então, é para isso que serve a criatividade. Quando eu fui fazer o Musselati, eu pensei, preciso de alguma coisa que seja gelada. Aí eu pensei o geladinho. Mas eu falei, nossa, demora muito até dar cada
lacinho, né, no geladinho. Nossa, porque demora além demais. É você ter uma produtividade, mas que ela seja... Em grande escala, rápida, né? Porque agora, nesse momento, a Isabel já não pode mais pensar para 1 ou para 2, né? Eu comprei até outra geladeira. Mesmo, Isabel? Porque 2 não eram suficientes. Então eu comprei mais uma geladeira. Gente, é tão bom a gente ver a pessoa começando. Você já parou para pensar como que vai ser daqui a 10 anos? Eu espero que eu já tenha até, a sua franquia. Como diz o Ricardo, já tenha construído a minha cozinha, tudo separado. Eu já tô vendo sua franquia, Isabel. A franquia Isabel Doces. Olha. Vai ser lindo. É isso. Se Deus quiser. Parabéns, tá? E ó, você sabia que tem alguns estudos em que falam que a gente só vai sair de qualquer situação ou nós vamos dar um passo para frente quando a gente tem uma visão. Se eu não tenho uma visão extraordinária de futuro, eu não consigo. Eu acho isso também. A gente já tem que ver o que a gente quer, né? Pra gente correr atrás daquilo. É isso, gente. Olha, estamos chegando aqui no final, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem, Isabel, para todas as pessoas que ouviram. Eu queria que você soubesse que você foi escolhida a dedo agora para o início desse meu projeto, que eu estou muito emocionada mesmo de estar dando início, levando a voz, porque o que eu acredito de verdade é sobre aquilo ali, ó, motivação, superação e energia, que todas as pessoas podem ir muito mais longe. Então, que você deixasse um recadinho aqui para nós. Eu quero agradecer, né? Porque eu fiquei muito feliz também. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como vai ser? Mas eu fiquei muito feliz pela oportunidade. E eu acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta. Eu sempre vou teclar nessa tecla. A gente precisa ser feliz e fazer o que a gente gosta para nos agradar as pessoas que a gente ama e para viver bem. Então, não dá para a gente viver fazendo algo que nos entristeça ou que não nos motive. A gente precisa de motivação. Então, é isso. Eu acho que a gente precisa ter força de vontade, porque tudo depende da gente. Eu, quando parei de trabalhar, eu sabia que dependeria de mim. Se eu trabalho muito, eu ganho muito. Se eu trabalho pouco, se eu me esforço pouco, eu ganho pouco. Então, eu acho que tudo depende da gente. A gente precisa acreditar na gente, né? Nos nossos sonhos e no que a gente é capaz. Uau! Gente, uma salva de palmas para essa menina linda! Uhul! Quero muito agradecer a todos. Estamos aqui na Rádio Aliança Mais Classic, aonde no Grupo Hermano de Freitas, trazendo o melhor para vocês, com esse quadro maravilhoso aqui. De frente com a Cris hoje, esteve com quem? Com a Isabel. E eu vou deixar aqui um texto bem pequenininho que eu trouxe para poder falar sobre o que representou esse nosso encontro. A história da Isabel, ela só prova que talento sem coragem é só potencial guardado. Mas quando a paixão encontra decisão, o dom vira destino. Ficamos por aqui, eu estou muito feliz. Sigam a Isabel, bora ser feliz.